Olá, eu sou Paulo Sérgio e vocês podem estar contemplando a natureza. Estou aqui nessa fazenda e hoje nós vamos começar um projeto com o nome de Projeto 66. Nós vamos estar lendo a Bíblia, estudando a Bíblia de forma bem criativa, de forma bem... O que Deus proporcionar para nós, nós estaremos fazendo. E geralmente os estudos serão de 1 hora de duração. E nós queremos nessa oportunidade desde já agradecer a você. Nós queremos convidar você a se inscrever no canal, né? E nesse canal, se inscreva, compartilhe, faça seu projeto. Faça esse projeto continuar, porque o Evangelho, a Bíblia Sagrada, ela é algo necessário para a nossa vida. A Bíblia é o nosso, o manual da nossa história, da nossa vida. É na Bíblia que se mostra como foi e como é e como sempre será o cuidado que nós devemos ter conosco mesmo. A Bíblia, ela nos ensina a fazer, é ela que faz a gente funcionar, tá certo? E sem mais delongas, né? Mas se inscreva no canal, dê o seu like, aperte o sino aí, para que todos os vídeos que a gente postar, você pode automaticamente recebê-los em sua tela, tá certo? E hoje nós vamos começar no Projeto 66 com o livro de Gênesis. Por que Projeto 66? É o projeto que nós vamos estudar os 66 capítulos, os 66 livros da Bíblia. E nós vamos começar no livro de Gênesis e nós vamos intercalar. A gente não vai ler, não vai estudar Gênesis todo, depois para estudar Êxodo, não. A gente vai estudar aleatoriamente, tá certo? Às vezes nós podemos ir para o Novo Testamento, mas hoje nós vamos estudar Gênesis capítulo 1, a partir do verso 1, tá certo? E o tema do estudo de hoje é o dia e a noite sem sol e lua. O dia e a noite sem o sol e a lua. Tá certo? Então vamos falar sobre o princípio de tudo. E para isso, para que nós possamos continuar, né, nós vamos fazer aí uma oração. Tá certo? Vamos orar então? Senhor Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer por tantas coisas bonitas que o Senhor nos apresenta. Olha, veja, Senhor Deus, o quanto é bom poder olhar para a natureza, sentir, Senhor Deus, as belezas dessa natureza tão extraordinária, onde pessoas, animais, bichos, eles estão no governo de alguma coisa. Nós temos aqui uma casinha de cupim, aonde o Senhor deu a autonomia para que os cupins formassem essa grande casa, uma casa que se levou anos para que fosse construída. Então nós queremos desde já agradecer o Senhor e pedir ao Senhor que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos condicione, que nos faça, Senhor Deus, estar dentro da Tua vontade. Para que nós possamos estar dentro da Tua vontade, nós precisamos que ela seja estabelecida, que ela seja mostrada para nós. Nós precisamos que a Sua vontade ela seja explicada, e por isso nós queremos te falar, orar e te buscar nesse momento, acreditando que o Senhor nos abençoará. Em nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém. Que bom, nós estamos aqui hoje começando o estudo da Palavra de Deus e nós contamos com a sua paciência. Uma das coisas mais importantes que Deus demonstra em
todo o tempo. É a sua paciência. Ele é paciente, né? Então, vamos estar aí usando desse benefício que o Senhor é e que o Senhor dá para nós. Gênesis capítulo 1, verso 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu quero explicar isso agora e conto com a graça e a misericórdia de Deus, com as bênçãos e a explicação do Espírito Santo. Mas aqui o texto está dizendo que no princípio de tudo começou assim. Deus criou os céus e a terra. A rapidez com que Deus cria as coisas, o poder com que Ele tem, é coerente com tudo que existe. Porque nada nesse mundo, nada nesse planeta, nesse cosmos, seja ele físico ou espiritual, é incoerente. Tudo que nós vamos construir, tudo que nós vamos fazer, nós precisamos primeiro sonhar com aquilo. Esse desejo de fazer, de construir, precisa nascer em nós, para que ele possa ser realizado através de nós. Então nós precisamos de entender que tudo que nós vamos fazer primeiro foi sonhado, primeiro foi desejado. No sonho, nesse quesito do desejo, tudo foi desejado. Tudo que Deus criou, tudo que Deus fez, tudo que Deus realizou foi sonhado por Ele, foi desejado por Ele. Tudo que você está vendo aqui, a maioria disso aqui foi Deus que fez sem o toque de Deus, ou sem o toque do homem, ou com o toque do homem. Nós podemos ver, se você olhar para o vídeo, se você pegar uma tela maior, um computador, uma televisão, você vai perceber que nós temos plantações, que nós temos buracos. Veja bem na sua frente, tem um buraco aqui que foi por causa da ação humana. Esse buraco veio a surgir depois que foram chovendo e foi abrindo os buracos. Então, tudo que Deus fez e tudo que nós vamos fazer primeiro tem que ser desejado. O que mais acontece no dia a dia da nossa vida é que nós fazemos coisas que não desejamos. Nós fazemos às vezes pela força do hábito, nós fazemos muitas coisas talvez pela força da necessidade, mas do desejo, eu estou falando do desejo. Nós precisamos entender que toda obra bem feita, primeiro ela foi sonhada, ela foi desejada. Isso não foi diferente com Deus. Deus, ele desejou criar os céus. Deus ele desejou ardentemente criar a terra. É interessante que nós queremos ter os melhores carros, nós queremos ter as melhores casas, nós queremos ter os melhores dos melhores. E no fim de tudo, isso tudo que nós queremos, na verdade, é simplesmente para um objetivo, para que nós sejamos felizes. Eu quero te falar uma coisa. Para você ser feliz, você não precisa de ter o melhor carro. Para você ser feliz, você não precisa de ter a melhor casa. Para ser feliz, você precisa de conhecer Deus. Porque Deus, o simples fato de você conhecer Deus, você vai ter tudo na sua vida. Deus é o exemplo de tudo. Deus é o acontecimento. É através de Deus que acontecem as coisas. É Deus que cria, é Deus que faz, é Deus que realiza. Deus criou todas as coisas. Aí o texto está dizendo que no princípio, no começo de tudo, quando surge terra, antes de surgir terra, antes de tudo isso, houve um projeto. Mas antes de haver projeto, houve desejo. É muito importante você saber que Deus desejou você. É muito importante que, para que Deus desejasse você, Ele desejou uma estrutura. Ele desejou criar.
Deus, na sua magnífica inteligência, na sua capacidade extraordinária, que não cabe ao nosso entendimento, porque a capacidade de Deus ela é além do nosso entendimento. Ela é inexplicável, ela não tem como explicar. A gente tenta explicar usando algumas metáforas, alguns conselhos, algumas ilustrações. Mas Deus, antes de criar os céus, antes de criar a terra, Ele desejou criar céus e terra. Ele desejou. Mas o desejo apenas, ele não é suficiente. Quantas coisas que você desejou, que eu desejei, que nós desejamos, que ainda não aconteceu. Por quê? Porque as coisas, elas acontecem da seguinte forma. Primeiro se deseja, primeiro nasce um desejo. Primeiro nasce um desejo sem explicação, nós não sabemos de onde ele veio, mas ele nasce, ele surge. E depois do desejo a gente projeta, a gente precisa projetar como que nós vamos fazer com que esse desejo seja uma concretização. Depois que nós desejamos, nós precisamos projetar de que forma que esse desejo vai se tornar realidade. Então Deus desejou ardentemente criar os céus e a terra. E depois que Ele fez isso, depois que aconteceu isso, em Deus, nós não sabemos quando na eternidade, porque Deus é eterno, Ele nunca nasceu, Ele sempre existiu. Nós não sabemos em que tempo na eternidade que Deus desejou criar os céus e a terra, mas Ele desejou ardentemente criar os céus e a terra. Você é fruto do desejo ardente de Deus. Você é fruto do sonho, da expectativa de Deus. Você é resultado disso. E depois que Ele deseja, Ele começa a fazer o projeto, porque Deus ele é dono do impossível, Ele é acima do impossível. Para Ele não há impossível. E Deus, Ele deseja ardentemente criar os céus e a terra. E então Ele começa a arquitetar, Ele começa a fazer essa obra, primeiro na sua mente. É interessante que quando tudo que você vai fazer, primeiro é desejado, segundo é criado na sua mente. É na sua mente que se forma os primeiros desígnios, é na sua mente que começa a tomar as primeiras formas da realização dos seus desejos, das suas expectativas, dos seus sonhos. É na mente que começa a movimentar o projeto. E Deus começou a degustar, Deus começou a ver esse projeto acontecendo na sua mente. A sua mente começou, a formular a maneira pela qual Ele iria fazer com que esse seu desejo, essa sua expectativa, esse seu sonho fosse realizado. Então, a primeira coisa que acontece é que nasce em nós o desejo. E nasceu em Deus o desejo de criar os céus e a terra. Segundo, esse desejo de criar os céus e a terra começou a percorrer pela sua mente. Começou a criar uma expectativa, a formar meios pelos quais esse desejo fosse realizado. Aí, Deus fez um projeto. Deus montou um projeto. Olha, os céus, nós vamos chamar ele de universo. Os céus, ele vai ser tão grande na sua extensão que os seres humanos vão tentar medir, não vão conseguir ter a dimensão exata desse universo, porque esse universo ele vai nascer do tamanho da minha presença, do tamanho do meu desejo. O próprio universo ele vai mostrar o tamanho do desejo que eu tenho
do Paulo existir, do João existir, da Joana, da Maria, do Zezinho. Sim, tudo que eu for fazer é primeiro para demonstrar o tamanho do desejo que eu tenho de tê-los na existência. O tamanho da minha expectativa, o tamanho dos meus sonhos. Então, Deus, Ele projeta, Ele não cria ainda, Ele projeta o universo. E o universo hoje, as dimensões dele é ainda imensurável, não tem como medir. Eles calculam mais ou menos como que é, mas ninguém tem as formas exatas, ninguém tem o tamanho exato, porque para medir o universo, se nós tivéssemos uma velocidade para medir o universo de 300 mil quilômetros por segundo, nós levaríamos milhões de anos para medir o universo. E nós não disponibilizamos desta velocidade para medir as coisas e também não dispomos desta eternidade, vamos dizer assim, dessa quantidade de tempo para que nós possamos fazer esse trabalho. Então, os cientistas, eles calculam mais ou menos qual é a medida do universo. Mas o universo, o primeiro propósito do tamanho do universo é para demonstrar para nós o tamanho do desejo que Deus tem por nós. O quanto que Deus ama a gente. A Bíblia diz lá em João 3,16 que Deus nos amou de tal maneira. E o universo, o tamanho do universo é um tipo de explicação. Não é explicação ainda, mas é um tipo de explicação do tamanho do amor que Deus tem por nós, tem por mim, tem por você. E eu quero dizer para você nesta oportunidade, eu quero dizer para você que Deus te ama dessa forma, do tamanho do universo. Então os céus aqui é o universo, e Deus projeta esse universo. Ele projeta os cosmos, Ele projeta os planetas, Ele projeta a Via Láctea, Ele projeta o universo todo. Ele é projetado nos seus mínimos detalhes. Gente, é interessante que para fazer o projeto se demora muito mais do que para realizar o projeto, para que o projeto se torne realidade. Porque para Deus, na sua infinita capacidade, que nós não temos como mensurar o tamanho do seu poder, Ele projeta nos mínimos detalhes tudo aquilo que Ele vai fazer. E Ele depois simplesmente diz: haja aquilo que eu projetei, haja aquela planta que eu fiz na minha mente, agora que ela se torne realidade. Eu quero dizer para você que nesse versículo do capítulo 1 de Gênesis, no versículo 1, Deus está mostrando que tudo antes foi espiritual. Primeiro, tudo foi espiritual. Tudo foi invisível. Espiritual, quando a gente fala espiritual, a gente fala da forma invisível das coisas. Então, Deus, tudo era primeiro projeto, tudo primeiro era invisível. E assim também era o universo. O universo era apenas algo da mente de Deus, no projeto da mente de Deus. Mas Ele disse: haja. E Ele fez tudo isso no primeiro dia. Isso que os cientistas não conseguem, nenhum homem teria capacidade de medir. Deus fez em um dia acontecer. Então o texto está dizendo de como tudo isso aconteceu. E o universo e o planeta Terra, ele demorou 6 dias para... Deus fez ele em 6 dias e descansou no 7º. Gente, a Bíblia diz que o nosso planeta, ele é a estrada dos pés de Deus. Mas isso não quer dizer que é exatamente que Deus tem tamanho, que nós podemos através disso mensurar ou medir o tamanho de Deus. Não, ele está falando aqui uma ilustração que é ao nosso nível, porque nós somos tão pequenos diante do poder de Deus, que Ele precisa de criar um nível pequeno para que nós possamos entender. Então, mesmo sendo um nível bem pequeno, bem minúsculo, o planeta Terra é o lugar onde Deus põe os seus pés. Para você ter uma ideia, Ele senta no universo, põe os pés.
no planeta Terra. Isso é uma maneira de explicar, não é exatamente isso que acontece, é só uma maneira de explicar como que acontecem as coisas, para que a gente possa entender no nosso nível. Então, a primeira coisa que aconteceu é que Deus desejou ardentemente criar o universo, criar o planeta dentro desse universo. E dentro desse planeta, Deus criar um jardim. E dentro desse jardim, Deus criar eu e você. Eu quero nesta oportunidade continuar nesse verso 1 ainda, para que vocês possam entender o tamanho, a imensidão do poder de Deus. Mas primeiro, para que você possa ter conquista na sua vida, você primeiro precisa de entender que o que Deus quer realizar na sua vida são as suas expectativas criadoras, suas expectativas boas, as suas expectativas que produzem bem-estar para as pessoas, não as expectativas que trazem mal-estar. E Deus, para que você possa realizar seus sonhos, você precisa projetar. Isso precisa permear o seu dia a dia. Os seus sonhos precisam ser algo mais real no seu dia a dia do que qualquer coisa. É isso que Deus quer fazer na sua vida, porque Ele quer usar os seus sonhos para beneficiar pessoas. Então, primeiro, o projeto ele nasce de uma expectativa, de um desejo que surge de repente e depois começa a passar pela mente e nós começamos a projetar na nossa mente e depois nós passamos para o papel. E Deus ele passa para o papel. A Bíblia Sagrada é o papel que Deus escreve todos os seus sonhos, todas as suas expectativas, tudo aquilo que Ele quer de nós e para nós. E é nesta oportunidade que eu quero reler de novo, dizendo o que diz Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gente, os céus fala do universo, de todo o universo. E a terra menciona do nosso planeta. Isso aqui que nós estamos vendo. É por isso que eu estou fazendo a questão de mostrar tudo isso aqui. Eu não estou mostrando meu rosto. Eu estou mostrando aqui o que é o planeta Terra. Estou aqui onde antes era um lugar que criava porcos, né? E o fazendeiro ele desativou, né? E hoje estamos aqui próximos da cidade de Goiandira. Estamos bem pertinho aqui nas redondezas da cidade de Goiandira. E nós estamos aqui há 22 minutos trazendo essa mensagem. Então, o que Deus quer dizer aqui é que Deus foi Ele que criou o universo, foi Ele que criou o planeta que nós chamamos de planeta Terra. Agora, isso aí foi a formação total. Deus aqui está falando de tudo que Ele fez. Aí põe um ponto final, quer dizer, o que a Bíblia vai dizer a partir de agora é como que Ele em 6 dias fez um planeta e montou ele, organizou ele, como a gente vê aqui, e colocou nele o homem e a mulher. Então, é nesse momento que